Glória a Deus. Ficar de pé, queridos, vamos abrir nossas Bíblias aí em 1 Samuel, capítulo 16. Quero ler apenas o versículo 1 com você, para a meditação dessa manhã. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Quem já achou, diga amém. Amém. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo acesso que temos à Tua Palavra. Que agora, Senhor, nossa mente seja ungida, Senhor, tocada pelo Teu Santo Espírito, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Pai. Cerca esse lugar com o Teu poder, com a Tua glória, Senhor, que nada em nós impeça o fluir da Tua Palavra, mas que esse lugar seja cheio da manifestação da Tua presença, Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, que a Tua Palavra venha afofar a terra do nosso coração, para recebermos aquilo que o Senhor quer, ó Deus, fazer em nós e através de nós. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode se sentar. Glória a Deus. A irmã Deise já está bem, já está recuperada. Ela está ali sentadinha lá no meu gabinete assistindo o culto pela internet. Deus abençoe a senhora aí, irmã Deise. Queria vir aqui para a igreja, voltar aqui para o culto, mas acharam melhor ela ficar sentadinha ali no gabinete mesmo, assistindo, mas graças a Deus já está bem. Queridos, sexta-feira eu estava pregando lá no sítio, e eu estava falando sobre a importância da manutenção. Eu estava falando sobre entendermos que sermos conquistadores, de fato, é um projeto de Deus para a nossa vida, mas não adianta nada a gente conquistar e perder. Nós precisamos conquistar e manter. Eu estava pregando sobre o chamado de Pedro e João, e a Bíblia fala que quando ele passa por Pedro, e ele está junto com seu irmão André, ele estava lançando a sua rede, ou seja, ele estava numa posição de conquista, ele estava em uma atividade de conquista. Mas logo depois que ele chama logo depois que ele chama Pedro, ele chama João. E enquanto Pedro é encontrado lançando a rede, João é encontrado costurando a rede, consertando a rede. Eu estava pregando e eu estava dizendo que na igreja nós precisamos de Pedro e de João. Porque se só tivermos conquistadores, as coisas vão vir e vão se perder. Se só tivermos Pedro, os peixes vão vir e vão escapar. Mas João é aquele que conserta, que costura a rede. Porque aí o peixe vem e ele não foge. A conquista vem e não se perde. Você tem que ter uma rede boa para pescar. Mas, sobretudo, você tem que ter uma rede boa para segurar o peixe que você pesca. Eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus tem uma estação e um tempo de riqueza para você e para a sua casa. Quantos creem assim, digam amém. Olha para o teu irmão e diga assim: eu profetizo que nada vai se perder. Que às vezes vem numa velocidade, mas vai numa ainda maior. Chega numa velocidade, mas se perde numa ainda maior. Mas não, nada vai se perder. Aquela mesma unção liberada sobre o povo de Israel na travessia do deserto, a roupa não ficava poída, as sandálias não se desgastavam, tudo era renovado na vida deles. Assim vai ser na sua vida, na sua casa. Você crê? Dá glória a Deus aí em nome de Jesus. Agora, para a gente vencer e para a gente manter, nós temos que desenvolver personalidade.
Falta, muitas das vezes, em nós, saber de fato o que queremos. Falta em nós, muitas das vezes, essa personalidade que nos mantém firme no lugar onde Deus quer que estejamos. Porque por falta de personalidade, existem pessoas sendo impedidas de chegar num lugar que elas entendem ser o lugar que Deus tem para a vida delas. Elas sofrem uma intimidação no processo e elas não alcançam o lugar da bênção, o lugar da promessa. Isso não é para você não, meu irmão. Deus não tem isso para você não. Você acha que isso não é areia demais para o teu caminhão? Você acha que você não está sonhando muito? Será que você não está viajando na maionese, como dizem os jovens? Não. Mas quem tem personalidade, ouve isso, mas não se abala, porque confia no Senhor. Essa é a promessa. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem é que pauta as tuas decisões? Eu agora há pouco falei sobre a caravana para Israel, e eu acredito que a grande maioria aqui tem um sonho de conhecer a Terra Santa. E aí, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, mas imaginemos que alguma coisa bata aí no teu interior, dá aquela palpitada no coração, você faz uma matemática rápida, e aí você pensa assim, será que não dá se eu tirar isso aqui, e se eu economizar ali? Aí você dá aquela organizada, Aí vem a fé, você pede a Deus um sinal, Ele libera o sinal, alguém olha do nada e diz assim, estou te vendo lá em Israel, caramba, não falei para ninguém. Só que aí, quando isso pega um corpo, você se sente à vontade de exteriorizar, você se sente à vontade de compartilhar, e você diz, o pastor falou lá da caravana, você sabe que eu estou pensando nisso? Aí vem alguém e olha e diz, você? Irmãos, uma palavrinha de 4 letras, seguida de um ponto de interrogação, é o suficiente para desconstruir todo um projeto que parecia ser muito firme aos seus olhos, que parecia ser muito firme para você. Alguém olha e diz, você? Mas você já parou para saber quanto custa? Aí você pensando bem, para você chegar no lugar onde Deus quer que você chegue, seja ele qual for, você precisa de personalidade, porque o diabo vai sempre levantar pessoas para te impedir de chegar lá. Agora, às vezes é o contrário, às vezes você já está no lugar onde Deus quer, e pessoas querem te tirar desse lugar, e para você permanecer nesse lugar, você tem que ter personalidade. Porque o diabo adora apresentar uma proposta melhor para você. Você passa uma crise no casamento, mas sabe que o casamento é de Deus. Você passa uma luta no casamento, mas sabe que Deus pode transformar isso. Mas aparece sempre um diabo para dizer assim, vai ficar insistindo até quando? Já não percebeu que esse teu marido não tem jeito? Já não percebeu que essa tua mulher não quer nada? Vai ficar nessa lenga-lenga até quando? Não, você não nasceu para sofrer, não. Aí, teu coração é bombardeado e aquilo que era uma certeza até ontem se torna uma dúvida. A minha oração é que Deus nos vista com personalidade espiritual hoje. Para a gente entender, aqui na Nova Jerusalém, meu pai sempre falou isso, nós continuamos falando. A gente escuta todo mundo, mas só ouve Deus. Se você falar e for Deus falando através da sua vida, amém, eu recebo. Se não for, valeu, está aqui anotado. Mas há uma personalidade ministerial e espiritual que me faz avaliar o teu conselho e decidir em Deus se eu faço ou se eu não faço. Se alguém fala por Deus, você ouve e põe em prática. Se alguém não fala por Deus, você, por educação, escuta, mas há em você a faculdade da decisão. Quantos estão entendendo, digam amém. Personalidade. Precisamos saber o que queremos. Porque quando a gente sabe o que quer, a gente sabe esperar.
Quando a gente sabe o que quer, a gente suporta o processo. O processo vai levar 6 meses, eu suporto. Vai levar 1 ano, eu suporto. Vai levar 10 anos, eu suporto. Deus está no controle. Você pode falar para 3 pessoas diferentes isso? Diga, Deus está no controle. Mas deixa eu ir para o texto aqui, para a gente ganhar tempo. O regime político de Israel era diferente do regime das outras nações. Israel, aqui nesse tempo, era dirigida por juízes. Nós temos o livro dos juízes que nos mostram, né, homens e mulheres sendo levantados por Deus para levar Israel a conquistas, para levar Israel a vitórias diante de inimigos, né? Temos juízes famosos, né? Gideão, Débora, Sansão, homens levantados por Deus num determinado momento para garantir a estabilidade do povo de Israel, da nação de Israel. Esse era o regime. Só que as outras nações não. O regime das outras nações era a monarquia. As outras nações, as nações ao entorno de Israel, elas tinham um rei. E aí, quando os hebreus começaram a perceber que só eles que não tinham um rei, eles foram pressionar o juiz, o profeta Samuel. Eles vão até Samuel e eles dizem assim: olha, nós precisamos da tua ajuda, você já está avançado em idade, os teus filhos não acompanham a mesma visão que você tem, e todas as nações, e aí é que está o X da questão, a falta da personalidade, é o que a gente estava falando agora, todas as nações têm um rei, a gente quer um rei também. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar cuidado quando a gente quer fazer o que todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é diferente. Ah, mas todo mundo pinta o cabelo. Você não. Ah, mas todo mundo está bebendo. Você não. Mas todo mundo isso. Você não. Você não é piolho. Fala para o teu irmão, diga, tu não é piolho. Piolho é que fica indo de cabeça em cabeça, irmão. Não. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, levanta sua mão e receba, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, não murcham, e tudo quanto ele fizer, prosperará. Você tem raiz, você tem fundamento, você tem personalidade. Aí Samuel diz assim, mas não tem nada a ver essa história de rei. Quem é que colocou na cabeça de vocês essa história de rei? Eu acho que foi sexta-feira mesmo que eu estava pregando e falando sobre isso, ou quinta-feira, depois da ministração do pastor Rafael, acho que foi quinta-feira, deve ter repetido na sexta, também isso, sobre o fermento dos fariseus. Jesus multiplica pães e peixes, e aí sai caminhando com os seus discípulos, e percebe que os discípulos estavam sendo bombardeados, e ele diz assim, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão vendo, a influência desse mundo. Era como se Jesus ali estivesse inspirando o apóstolo Paulo a escrever aos Romanos, quando disse, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque crente tem que influenciar e não ser influenciado. Os discípulos dizem assim, eu acho que ele está falando desse negócio de fermento porque a gente não trouxe pão. Mas Jesus, vocês realmente não sabem de nada, né? Porque quando tinham 5 pães e 2 peixinhos, eu multipliquei e sobraram 12 cestos. Eu sou o pão da vida, nunca foi pão o problema, nunca. Não estou falando de pão, eu estou falando de ouvido. Não empreste o teu ouvido para qualquer um. Samuel, ele vai até o Senhor e ele diz, Senhor, esse povo está me rejeitando, esse povo quer um rei, esse povo está rejeitando a minha família, e aí Deus diz assim, Samuel, fica tranquilo, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. É como se alguém saísse da igreja falando mal, e eu fosse orar, dizendo assim, poxa, mas foi embora, que não sei o que, e Deus dissesse assim, deixa aí, acha que está falando mal de você, está falando mal de mim. Acha que está rejeitando a você, está rejeitando a mim, deixa.
Tem hora que você tem que deixar a criança botar o dedo na tomada. Mas vai tomar choque, mas vai aprender. O ideal seria ser obediente. Mas, então nós vamos levantar um rei. E aí, aparece Saul na história. E sabe, queridos, a escolha de Saul, ela não foi aleatória. Porque o texto bíblico nos fala que Saul era filho de Quis, e Quis tinha uma boa raiz. Ele era da tribo de Benjamim. Era uma família forte. Eles tinham um negócio com jumentos, eles cuidavam da criação de jumentos. Se você for se aprofundar, e depois você pode fazer isso, né, desde o capítulo 9 de 1 Samuel, você vai conhecer um pouquinho sobre a história de Quis, que era o pai de Saul, e consequentemente sobre a história de Saul. Então, era uma família bem posicionada. E em relação a Saul, depois em casa você lê, mas o texto bíblico diz, né, e este tinha um filho, estamos falando de Quis, que era o pai de Saul, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Ou seja, ele era um Miss Israel, Mister Israel. Eu não sei quem fez o concurso, mas alguém fez um concurso, né, para ver quem era o cara mais bonito de Israel, e Saul ganhou o concurso. O texto diz que ele era o mais belo. Não tinha ninguém em Israel igual a ele. E ainda diz mais, desde os ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Ou seja, o cara era alto. Era um armário. Praticamente um gigante. Então você pensa, poxa, tribo de Benjamim, né, uma situação financeira estável, né, eles cuidam de animais, o cara é bonito pra caramba, né, e eu acredito de verdade, principalmente por conta, né, lá na frente de Saul tentando emprestar a sua armadura para Davi, né, que ele não só era alto, mas era forte, né, bonito, forte. Irmão, junção perfeita, as irmãs que estão aí em oração, imagina, se Saul chegasse, é esse. Imagine, se eu dissesse assim, irmãos, hoje não sou eu que vou pregar, quem vai pregar é o irmão Saul. Vem o irmão Saul, um armário, 2 metros de altura, bonitão, pá. Imagino que o músculo era compatível com a altura, e a voz compatível com a carcaça. Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, irmãs. Olha para o teu irmão, aliás, olha para a tua irmã e diga, abre teu olho, irmã. Imagine, Israel rejeitou Samuel para querer Saul, ainda bem que a Denise escolheu Samuel. Imagina se a Denise rejeita o Samuel, ia pegar um Saul. Podia ser bonito e tal, mas encrenca. Fala para o teu irmão, diga, foge de encrenca, irmão, foge de encrenca. Personalidade é até isso também, sabia? Porque tem gente que está escolhendo namorado de acordo com o apoio popular. Mas ele é muito feinho, vai que é tua, irmã. Deus vai te dar graça na estética, cuidar de tudo, transformar tudo, mas tem sempre alguém para ficar falando, mas ele é muito feio para você, que não sei o que, não é você que vai abraçar ele, não é você que vai dar beijo nele, sou eu, então me deixa, eu que tenho que escolher, eu que tenho que saber. Saul tinha muita coisa boa a oferecer, só que ele não era a vontade de Deus para Israel. Irmãos, o texto nos mostra que vários sinais começam a ser apresentados de que pode ser bonito, pode ser forte, mas vai dar problema. O texto nos mostra, por exemplo, que Saul, ele sai atrás das jumentas perdidas do seu pai. E ele procura.
E aí você pensa assim, poxa, é isso aí, a gente quer um rei assim, que se alguém sair, ele vai atrás. A gente quer um rei assim, que procura quem está perdido. Só que Saul não vai atrás daquelas jumentas ao seu limite. Saul, ele não é decidido, como lá na frente a gente vai ver Davi, que pensa assim, eu só volto para casa depois de encontrá-las. Não. Ele procura, mas chega uma hora que ele dá uma desculpa e ele diz assim, não, eu vou voltar para casa, porque afinal de contas o meu pai está preocupado comigo. É melhor meu pai saber que eu não achei as jumentas do que ficar preocupado que eu não voltei para casa. Escute bem uma coisa, existem pessoas que não alcançam a perfeição e não chegam no lugar da vitória porque gostam de dar desculpas. Me ajuda a ministrar, olha de novo para o teu irmão e diga, para de dar desculpa, irmão. E eu penso que Samuel, ele já tinha esse discernimento o tempo inteiro. Até porque a gente falou da tribo de Benjamim, depois em casa você faça esse exercício, leia o capítulo 49 de Gênesis, que é o momento em que Jacó abençoa os seus filhos, e sobre Benjamim, olha só o que Jacó fala, a bênção que ele libera sobre Benjamim, ele diz assim, Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Então, a gente já tem essa profecia de que Saul é lobo que despedaça, a gente já tem essa visão de que Saul é aquele que sai à procura de jumentas perdidas, mas que quando dá a hora volta e o problema é da jumenta, eu preciso guardar a minha vida. Aí você já começa a pensar assim, será que isso vai dar certo? E aí para piorar, ou fazendo parte do contexto, e aí eu vou mais uma vez tocar no seu coração, minha irmã. O cara é bonito, ele é forte, pastor, mas alguma coisa de errado, isso não é um preconceito? Não, bem, pode ser assim, 0,00001 de preconceito, o resto é de conceito. Como assim, pastor? Quando você tem muita coisa, naturalmente você passa a deixar de depender. Por isso que é melhor não ter, porque quando você não tem, você precisa que alguém te dê. E sendo crente, quem você vai procurar? Não sou bonito, vem Senhor, me dá unção. Senhor, não sei falar direito, vem, me dá unção. Senhor, eu não sou o melhor cantor, vem, me dá unção. Porque quando eu sou o melhor cantor, para eu sentar nessa vantagem, é um estalar de dedos. Por isso que eu preguei esses dias, eu estava falando sobre ser sábio ou justo demais. Provérbios fala sobre isso, isso pode te levar à morte. Como assim? A gente não trabalha para crescer em sabedoria e em justiça? Mas tem um limite, porque quando você se acha, quando você é sábio demais, você passa a não ouvir conselhos. Você passa a não perguntar mais, você passa a não consultar mais em Deus. Então eu não posso cravar, mas eu acredito de verdade que há uma grande possibilidade de Saul ser um cara metido. Há uma grande possibilidade de Saul ser um cara meio, ceboso. Estava tentando achar uma palavra, mas Saul era daqueles que jogavam o cabelo para o lado, eu imagino isso. Mas por que ele jogava cabelo para o lado? Porque ele tinha cabelo para jogar, eu não tenho, irmão. Mas eu penso que às vezes é melhor não ter do que ter e ficar jogando. O ideal era ter e ficar tranquilo. O bonito é isso, o cara tem um cabelo, mas continua tranquilo. Mas é uma linha muito tênue, né? Muito tênue. Você pode reparar, pessoas que fazem, como é que é aquela escova, como é que é o nome que dá para alisar? Progressiva, né? Pode reparar, né? Enquanto o cabelo não tem esse movimento, a pessoa é tranquila, ela chega aí, tudo bem, glória a Deus, Pai do Senhor, aleluia. Ela fez, irmão, é um negócio, Speed Joelma desce nessa pessoa, que ela bate cabeça o tempo todo, aí dá vontade de tu falar assim, em nome de Jesus, não deixa mais essa progressiva pegar, porque ela vai ter um problema de pescoço. Ah, Jesus.
Há poder no sangue de Jesus. Eu ouço, eu não sei se os adolescentes continuam falando isso, mas né, na nossa época a gente falava isso. Olha para o teu irmão e diga para ele, fica na moral, irmão. Fica na moral, fica na disciplina, né? A disciplina. Pô, tu tem um cabelo bacana? Glória a Deus por isso. Até porque é uma perspectiva, é uma questão de visão, irmão. Porque é tudo novidade, irmão. Se chegar um pretinho lá na Alemanha, pô, as irmãs da Vitória, né? As duas casaram com o alemão, não foi? É que o Valtinho chegou antes e falou, tu não. Valtinho chegou e segurou, né? Pô, porque pretinho chega na Alemanha, irmão, os caras ficam doidos. Por quê? Porque todo mundo é louro, todo mundo de olho azul. Aqui já, de repente, é um pouco diferente. Apesar do Brasil ser misturado, tem de tudo, né? Mas tem uns países que todo mundo é pretinho. Vai chegar um louro, vai ficar todo mundo. Caramba! Na Alemanha é o contrário. Então é só ser a pessoa certa no lugar certo. Isso é estar linkado com Deus, né? Irmãos, talvez Saul fosse um cara muito metido. Ele era lobo que despedaça, era característica da tribo de Benjamim. Apesar de uma família estável, mas trabalhava com jumento, que é um bicho pesado. Quando o jumento se perdeu, ele foi atrás, não deu tempo, não deu para achar, vamos embora, vida que segue. Aí, chega o momento em que ele vence os amalequitas, e todo mundo conhece essa história, e aí quando ele vence os amalequitas, existia uma palavra para destruir tudo. Mas aí ele dá aquela concessão, política da boa vizinhança, que não sei o quê, não, vamos poupar o rei, vamos poupar isso, que não sei o quê, bababá. Samuel chega e diz assim, mas Deus não falou que era para destruir tudo, rapaz? Por que você desobedeceu? Não, é porque eu quero entregar sacrifício para o Senhor. Mentiroso. Sabe, tem gente que acha que Deus não conhece o profundo e o escondido. Deus está vendo, você não está nem um pouco se importando comigo. Você está se importando em fazer uma politicagem, você está se importando com os despojos, você está preocupado em me ofertar, em sacrificar para mim. E aí, Samuel, cheio do Espírito Santo, olha para ele e diz assim, será que o obedecer não é melhor do que o sacrificar? A gente queria gente obediente. A gente não queria gente, que é da festa, sacrifício, não sei o quê. É como se, irmãos, a gente estivesse vivendo em pecado aqui, mas vamos fazer conferência. Estamos vivendo em pecado, mas vamos fazer um grande evento, a igreja superlota. Aí um profeta chega para mim e diz assim, pô, mas Deus não falou que é jejum? Deus não falou que é consagração? Não, mas a gente está fazendo uma grande festa em adoração. Mentira, você está querendo maquiar, você está querendo jogar para debaixo do tapete. Sabe, irmãos, tem hora que não pode ter festa, tem que ter pano de saco, tem que jogar cinzas, tem que ter vestes rasgadas, tem que assumir, não, eu preciso ser tratado por Deus, não dá para ficar vivendo como se nada tivesse acontecendo. Saul queria isso, sabe? Saul não queria, é o cara que diz que é crente, mas é aquele crente light, sabe? Light. Não, crente é crente mesmo. Irmãos, eu vou falar um negócio, a gente não pode ser chato, tá? Membro da Nova Jerusalém não pode ser crente chato. Você sentou do lado de uma pessoa que está dormindo, irmão, no ônibus, acorda aí, Jesus te ama. Pô, ele não vai aceitar Jesus nunca, irmão. Imagina, tu está lá descansando, dormindo, que não sei o que, catucou, tu já acorda irado, ele, né, Jesus te ama. Te perguntei nada, pô, e deixa dormir. Então tem que ser assertivo, tem que ter o momento certo, tem que ter discernimento. Mas também não dá, sabe, para entrar e está rolando um funk, porque eu também preciso ser social. Não, irmão. Crente não compactua com o pecado. Crente não negocia com o diabo. O diabo é que gosta de negociar com o crente. Porque ele sabe que quando o crente dá mole, ele enrola o crente bonitinho. Bonitinho. Então você tem que ter um posicionamento diante. Ali, sabe, Saul está negociando. Vai lá, Samuel, diz para ele que acabou o tempo dele, acabou. Aí a gente chega no texto que a gente leu que diz, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, né, os chifres dos animais eram usados como vasilhas, como potes, enche de azeite,
e vai até Jessé, o belemita. Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aí você conhece essa história, né? Samuel faz passar diante de Jessé, ou melhor, Jessé faz passar diante de Samuel todos os seus filhos. Quais são os primeiros a passarem na frente? São os mais fortes, os mais bonitos. É porque na cabeça de Samuel nós vamos trocar 6 por meia dúzia. Para substituir Saul, eu sei que não vai ter o igual, porque ele era o mais bonito, ele já tinha ganho um prêmio. Ele também é o mais alto, mas tem que ser um que de repente... Ai Deus, não é esse, não é esse, não é esse. Escreve aí na tábua do teu coração: não dá para viver coisas novas repetindo erros velhos. Quantos querem viver coisas novas, digam amém. Então você tem que deixar erros velhos para trás, esquecer deles. Vai até lá, e eu quero que você lá unja o novo rei de Israel, né? O Senhor já diz assim: eu já tenho rejeitado, e ao mesmo tempo ele diz, e já tenho provido. Eita, libera uma palavra profética para o teu irmão, diga assim: já aconteceu. Diga para ele: você ainda não sabe, mas já aconteceu. A Bíblia diz, sabe, que no processo de Saul, Deus dá uma ordem para Saul ir até o sepulcro de Raquel. Eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, que para a gente permanecer, para a gente entender que o que Deus tem para a nossa vida, Ele quer que continue, Ele quer que permaneça, e para a gente não perder, a gente tem que ir num lugar, a gente tem que retornar, a gente tem que visitar e revisitar lugares de início e de fechamentos. Porque quando a gente fala de sepulcro de Raquel, a gente está falando do lugar da morte de Raquel, mas ao mesmo tempo a gente está falando do lugar do nascimento de Benjamim. O nascimento de Benjamim é o profético. É o que, de repente, poderia impulsionar Saul às conquistas. É o lançar das redes. Esse era o lugar do nascimento de Benjamim. Mas também era o lugar da morte de Raquel. E aí, tinha que lembrar ele do lugar de consertar as redes. Tinha que lembrar ele que nem sempre vai ser fácil. Tem gente, né, que entende, e é bíblico, né, o texto, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e só revisita lugares que impulsionam. Só que, debaixo da unção do Espírito Santo, eu não estou falando de traumas sendo remoídos, mas eu estou falando de uma boa administração de um laboratório que você construiu ao longo dos anos. Revisitar lugares de perdas pode trazer para você o cálculo de novos riscos. Revisitar lugares que te machucaram lá atrás pode evitar que você se machuque de novo. Quem é que está entendendo? Diga amém. Tem gente: eu não quero nem mais me lembrar daquele traste, daquele homem que passou da minha vida. Não, de vez em quando revisitar isso é interessante para você não cair na mesma armadilha. Porque quando você revisita essa dor, você se lembra que não começou com uma dor. Começou com a porta do carro aberta, começou com uma flor sendo entregue, e aí quando você está para cair numa armadilha igualzinha, você: opa, eu já vi esse filme. A impressão que me dá é que Saul, ele só consegue projetar. A impressão que me dá é que a força de Saul, a beleza de Saul, o fato dele ser um lobo que despedaça, só leva ele a projetar. Ele não calcula riscos, ele é inconsequente. Aí então, Deus chama Samuel, texto que a gente leu, e diz assim: vai lá, na casa de um descendente da tribo de Judá, filho de Jessé, belemita, vai lá, porque eu já levantei um novo rei. Aí Saul: não, eu já rejeitei Saul. Até quando você vai ficar com pena dele, rapaz? Até quando você vai ficar remoendo essa história? Essa página já virou. Eita! Olha para o teu irmão, diga para ele: em nome de Jesus, receba, essa página já virou.
vai ficar remoendo isso? Vai lá! E aí, irmão, quando você fala de Samuel, ou melhor, quando você fala de Davi, enquanto Saul é da tribo de Benjamim, é o lobo que despedaça, sobre Davi, a promessa, sobre Judá, a promessa é: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui, na bênção de Jacó para Judá, que seria a tribo da onde Davi sairia, a bênção já aponta lá para frente, para Jesus. Já diz: jamais o cetro vai sair da mão dele. Com ele é diferente. Aí você começa a ver algumas características, né? Você tem Saul, que é o bonitão e o fortão. Aí você tem Davi, que é bonitinho. Bonito. A Bíblia diz que ele é bonito. É bonito. Mas não é tão forte assim. Entendeu? Está entendendo? O Saul é o bonitão. Aí vem o outro, que não é fortão, mas é bonito também. É bonito. Então bonito. Tem beleza. Mas não é para cima dos ombros ninguém igual. É o mais bonito. Não, ele não é o mais bonito, ele não é o mais poderoso, não é. Ele tem lá o seu valor. Ah, mas o outro cuidava de jumenta, esse cuida de ovelha. Ah, mas o outro, quando a ovelha se perdeu, foi atrás, esse aqui também vai. Só que o outro desistiu. Esse aqui não, esse aqui mata urso, mata leão, mas não deixa a ovelha perdida. O Espírito Santo começa a colocar em nós alguns valores que não são terrenos, são celestiais. A gente começa a entender negócios, a gente começa a entender ministérios, a gente começa a entender chamadas, a gente começa a entender igrejas, a gente começa a entender pessoas. Não são elementos naturais, são elementos espirituais. Vai lá, porque eu já rejeitei o velho e eu já levantei o novo. Vai lá, porque o novo pode não ser o estereótipo do conquistador, mas vai ser aquele que não só vai conquistar, mas vai manter o que eu colocar na mão dele. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha, se apossava de Saul e saía. Mas aqui no texto de 1 Samuel 16, diz a Bíblia que o Espírito Santo veio sobre Davi e nunca mais saiu dele. Oh meu Deus, eu quero profetizar sobre a tua vida que em algumas áreas o Espírito Santo está entrando e nunca mais vai sair. Estava indo e voltando porque oscilava, porque não era o melhor de Deus para a tua vida, não era aquilo que Deus tinha firme para você. Segura na mão do seu irmão e diga: a partir de hoje é firme, a partir de hoje é um novo, a página virou, o Espírito Santo entra e não sai mais. Sinto Deus aqui, irmão. Eu sinto Deus aqui. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Eita, existem cuidadores de jumentos no poder, mas Deus já está levantando pastores de ovelhas. Existe gente com muita força e prepotência no poder, mas Deus já está levantando aqueles quebrantados. Davi, ele diz assim: eu sou rei e eu podia te dar qualquer sacrifício, dinheiro para mim não falta, mas eu entendi o que passa no teu coração. O Senhor não está à procura de ouro, prata, de animais, mas o que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. É esse o rei que está para se levantar. É isso que Deus está para fazer na tua vida, querido. Mais garantias, ou melhor, menos garantias humanas e mais sensibilidade. E mais quebrantamento. Vai lá e unja ele. Vai lá. Irmãos, essa história ela é tão antiga, eu quero terminar a mensagem, que nos dias de José,
José, ele assume o posto dele de governador do Egito, e aí sua família que havia o vendido, vai até o encontro dele, sem saber que ele era ele, né? Eles vão pedindo ajuda lá para o governador, sem fazer a ideia de que o governador era o mesmo irmão que eles tinham vendido. E aí José percebe logo de início que se tratava dos seus irmãos. E aí ele faz alguns testes, né? E Benjamim era o único irmão de pai e mãe de José. Os outros eram só por parte de pai. Ele faz alguns testes e tal. E aí tem uma hora que ele diz, não, deixa aqui Benjamim comigo, vocês vão embora e tal. Depois em casa você lê. Mas diz a Bíblia que Judá diz assim, não, por favor. Libera Benjamim, eu fico no lugar dele. Eu não sei você, mas para mim isso é profético. Porque lá na frente a gente tem Saul, Benjamim e tem Davi, Judá. E aí o processo vai ser sempre esse. Vai ser assim, Benjamim correndo risco de vida e Judá dizendo assim, não, mas eu me entrego por ele. Alguém diz assim, pô, mas então a gente vai ser bobo, porque a gente está falando que é da tribo de Judá. É isso aí, a gente é daqueles que se entrega pelos outros. Por isso que eu disse para você, menos garantias e mais sensibilidade. Menos dinheiro, menos poder, menos beleza e mais quebrantamento. Vai lá que essa chave já virou. E aí eu fico imaginando, né? Samuel chegando, hein, pastora Lu? Com um chofar, com um chifre enorme, cheio de óleo. Eu vim aqui para ungir o novo rei de Israel. É mesmo? É isso aí. Pega o grandão e o mais forte aí, porque é para substituir Saul. Entrou o grandão, Deus disse, pode parar, não é esse. Não é esse não. Me dá outro. Esse é um pouco menor, mas tudo bem. Também não é esse. E não é esse. E não é esse. E não é esse. Aí tem o improvável, irmão. Tem o que está por detrás das ovelhas malhadas. Chama ele. Chama ele. Quando Davi entra, Deus diz, é esse. É esse, Senhor. É esse. Derrama o óleo sobre ele. E aí, irmão, eu fico imaginando, em pastor Rafael, o óleo descendo e o cetro, aquele profetizado por Jacó, vindo para a mão dele. Vum. E aí a promessa dizendo assim, nunca mais sai da tua mão, rapaz. Você está entendendo? Uma promessa de permanência, de algo que vai vir e ninguém mais vai tirar. Nunca mais sai da tua mão. Olha para o teu irmão e diga assim, depois que o óleo cair, nunca mais o cetro sai da tua mão. Ah, mas alguém pode vir querer tomar. Não, mas tem o teu tamanho. Foi feito para você. Ninguém tem condição de arrancar de você. O que é teu, ninguém tira. E eu quero te dar boa notícia, não vai acontecer. Já aconteceu. Oh, fique de pé, fique de pé.